Na manhã de hoje, a Polícia Federal deflagrou a Operação Hidra para desarticular uma organização criminosa que praticava crimes como estelionato e falsificação de documentos públicos e privados. O esquema funcionava a partir de uma falha no sistema da Receita Federal. A quadrilha forjava documentos usando nomes de empresas inativas, CPFs e CNPJs falsos para pedir empréstimos em diversos bancos da cidade. Em maio nós recebemos a informação, advinda da própria Caixa Econômica Federal, de que pessoas com grave indício de obtenção de empréstimo mediante meio fraudulento estariam tentando sacar um dinheiro na agência, né? Imediatamente deslocamos o pessoal para lá, identificamos realmente essa fraude, principalmente documental, lavramos o auto de prisão em flagrante e a partir daí que começou todo um trabalho de inteligência, de investigação policial propriamente dito, para chegar hoje com a deflagração dessa operação. 9 pessoas foram presas e 3 ainda estão foragidas. De acordo com a Polícia Federal, esses são os chefes de apenas um dos núcleos identificados, que desde 2009 movimentou mais de 35 milhões de reais, 5 só em sonegação de imposto. A partir de 2009 foram identificados já várias emissões de CPF sem a correspondência do título de eleitor na base do TSE. Esse foi o primeiro levantamento que foi feito e a partir daí foi implementada uma rotina para suspender todo e qualquer CPF que tivesse nessa situação. Ainda de acordo com a polícia, as empresas eram do ramo alimentício e há registros da fraude desde 2007. 2 homens seriam o centro das falsificações, mas a polícia não descarta a possibilidade de haver envolvimento de funcionários dos bancos nas transações. Possibilidade existe porque o valor era altíssimo. O valor dos empréstimos sempre variava aí entre 300 mil reais, 400 mil reais, 250 mil reais. Então essa possibilidade é claro que existe, porque a documentação era toda falsa. Uma exposição em cartaz no maior shopping da capital conta a história de Anne Frank, uma jovem de 15 anos que morreu nos campos de concentração na época em que os judeus foram perseguidos pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. O livro que inspirou a exposição já foi traduzido para mais de 50 idiomas. Olhares atentos e curiosos. A exposição, composta por 30 painéis, detalha por meio de relatos e fotografias a história de uma adolescente judia e da família dela, que ficaram durante 2 anos escondidos da fúria dos nazistas. A mostra Anne Frank, uma história para hoje, é baseada no diário que a jovem ganhou do pai aos 13 anos e que mais tarde se transformaria em um dos livros mais importantes do século XX e que já foi traduzido para mais de 50 idiomas. As crianças vendo isso, aprendendo com as temáticas do diário, que são falar sobre tolerância, sobre direitos humanos, sobre discriminação, desigualdades, esses temas que são, acho que em qualquer época do ano vai ser atual. Manaus é a 5ª cidade do país a receber essa mostra. Antes de chegar ao Brasil, a exposição já passou por 70 países. Milhares de pessoas em todo o mundo já visitaram a exposição que retrata o sofrimento vivido pela menina Anne Frank. Um legado deixado por uma adolescente que viveu e morreu em meio ao Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Essa é uma história muito interessante para ser repassada, porque retrata um acontecimento da história muito triste. E se as pessoas não tomarem conhecimento dos erros que foram cometidos no passado da história, esses erros podem se repetir no futuro. História que comoveu esta estudante. É uma história bem chocante, essa menina sofreu muito na infância dela, mas eu acho, como a Ana Gabriela falou, que é muito importante que as pessoas saibam disso. Para quem já era fã do livro que inspirou a exposição, um momento de reflexão sobre os valores sociais. O mundo da Anne Frank, o legado que ela deixou através da história dela no diário dela,
ele é extremamente importante para inspirar a questões sociais, né, negativas, o olhar negativo que a gente tem sobre circunstâncias. A exposição fica em cartaz até o dia 31 de agosto e é aberta ao público. Essa exposição é muito importante para os professores, para os pais, para as suas famílias, para as crianças de modo geral, porque é plantando a semente boa numa criança que você vai garantir um futuro bom amanhã. E talvez a visita hoje, esse mês todo que estará aqui no Manauara, vai ser uma plantação de um futuro melhor. O Band Cidade de hoje termina aqui. Para rever esta edição, acesse o nosso site band.com.br/Amazonas ou deixe a sua opinião em nosso Facebook, Band Amazonas. Ligue ou envie e-mail para nossa produção. Fique agora com o Jornal da Band. Uma boa noite, obrigada pela sua audiência, um bom fim de semana e até segunda-feira.